Fala pessoal, eu sou o Dorival e essa é mais uma aula de alimentos e alimentação dos animais domésticos. A abordagem de hoje é o PBL e o problema abordado fala sobre alimentos concentrados. Vamos a ele. Um produtor de suínos resolveu, devido ao custo mais baixo, substituir parcialmente em 50% o farelo de soja da formulação dos animais por DDG do milho. A composição do DDG é a que se segue: 90% de matéria seca, 35% de proteína bruta, 30% de FDN, 15% de extrato etéreo, 10% de carboidratos não fibrosos e 5% de matéria mineral. Essa substituição ela ocorreu na ração dos animais de reprodução e de terminação. O lote das porcas de gestação manteve a performance, mas os animais em terminação tiveram decréscimo do desempenho. Por que você acha que isso ocorreu? Então vamos lá. Um momento clássico também de substituição do ingrediente tradicional utilizado por ingrediente alternativo. Nesse caso aqui, subproduto por subproduto. Se retirou o farelo de soja, que historicamente é a principal fonte de proteína, e se colocou DDG do milho. O DDG do milho, ele é um subproduto da destilaria, né? Então são grãos secos da destilaria do milho e ele vem crescendo no Brasil a produção justamente com o uso do milho para a produção de etanol, gerando então uma grande quantidade desse DDG, que pode ser seco ou úmido e pode ter ou não solúveis. Nesse caso específico, tem lá a descrição da quantidade de nutrientes na matéria seca do DDG. O que chama a atenção aqui, nesse caso do DDG, trata-se de um ingrediente proteico com 35% de proteína bruta e um material que apresenta bastante extrato etéreo, 15% da matéria seca. Vamos lá, pessoal. É bastante diferente do farelo de soja, que apresenta por volta de 46 a 48% de proteína bruta, ao invés dos 35%, mas apresenta um teor de extrato etéreo pouco mais alto que 2,5%. Né? Além disso, existe uma outra característica que talvez seja ajustada pelos formuladores, que é a diferença aminoácidica. Enquanto o farelo de soja é predominantemente uma fonte de lisina, o DDG, como vem oriundo do milho, é uma fonte de metionina, né? Então, que são os aminoácidos essenciais e talvez merecesse a importância da fonte, né, de aportar esses aminoácidos na forma de aminoácidos sintéticos. Então, pensando que todos esses aminoácidos sintéticos no cenário foram ajustados, o que então explica a queda na performance, sobretudo dos animais de desempenho, né, dos animais de engorda? Se vocês repararem, a FDN presente no DDG é por volta de 30% da matéria seca, enquanto que a FDN do farelo de soja ela supera um pouco mais que 15% daquele farelo de soja, é óbvio, que tem a quantidade de casca similar à casca presente no grão. Né? Então, os teores de FDN do DDG são bem mais altos do que o do farelo de soja. Isso pode comprometer o uso desse ingrediente na dieta dos animais. Então, o aporte de proteína, de aminoácidos, pode ficar prejudicado por esse excesso de FDN. Esse excesso de FDN trata-se de polissacarídeos não amiláceos, e esses polissacarídeos não amiláceos poderão então prejudicar o uso dos aminoácidos presentes na proteína do DDG. Falando em proteína, né, eu já falei da riqueza em metionina, existe também uma diferença no perfil aminoácido do DDG e do farelo de soja, que pode explicar por que nos animais de performance ele não foi tão eficiente. Por último, mas não menos importante, a proporção que o DDG foi incluído na dieta. Então, o nível de 50% de substituição do farelo de soja por DDG pode ser interessante para fêmeas em reprodução, que talvez tenham uma exigência nutricional mais baixa na fase inicial, né, do que se comparado de animais em performance que têm um consumo de matéria seca possivelmente mais baixo, né, do que as fêmeas em reprodução, e com isso não consigam consumir todos os aminoácidos e tem uma taxa de trânsito, uma taxa de passagem de trato gastrointestinal também mais alta, que não consigam digerir todos os aminoácidos, diferente das fêmeas em reprodução. Né? Então, o que pode explicar o nível de substituição deve ser mais baixo de
soja por DDG em animais em performance para a gente obter o máximo de performance, o máximo de consumo de DDG sem prejudicar a performance dos animais. Tudo bem, pessoal? Então a gente precisa entender que em diferentes alimentos os níveis de substituição e de inclusão nas dietas eles variam bastante de acordo com o tipo de ingrediente que está sendo substituído e com o tipo de espécie animal, o tipo de fórmula que a gente está trabalhando. Ok? Então espero que tenha sido instrutivo para vocês. Comentem se vocês tiverem algum comentário a fazer, por favor, façam aqui embaixo. Vai ser uma satisfação respondê-lo. Até a próxima. Tchau.